Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. oremos. Concedei-nos, Senhor, vosso servo. Nós vos pedimos que gozamos sempre da saúde da alma e de corpo, e pela gloriosa intercessão da bem-aventurança sempre Virgem Maria, sejamos livres da presença e tristeza e alcançamos na eterna glória por Cristo nosso Senhor. Ó minha Senhora e também, ó minha mãe, eu me ofereço inteiramente todo a vós, e em prova da minha devoção, eu hoje vos dou meu coração. Consagra, Deus, meus olhos, meus ouvidos, a minha boca, tudo que sou, desejo que a vós pertence, incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me, como filho consagrado vosso. Amém. Como filho consagrado vosso. Amém. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graças deveis dar. Não leveis ouro, nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacolas para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado onde entrardes, informai-vos para saber quem ali seja digno. Hospedai-vos com ele até a vossa partida. Ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Palavra da salvação. Pois bem, sentados, né? Hoje, dia 11 de junho, muita gente, graças a Deus, aqui na igreja. Hoje a igreja, como eu falei no começo, celebra o apóstolo Barnabé, né? Ele não fez parte daqueles 12, né? Mas ele era uma pessoa que era discípula de Jesus, né? Uma pessoa que vivia assim, sob a ação do Espírito Santo, né? É uma pessoa que vendeu tudo e deu aos apóstolos para repartir com os pobres, né? Que lá no começo da igreja era assim, como a gente falou naquele evangelho lá no Santo Antônio, todos num só, eles tinham esse mesmo pensamento, ninguém passava necessidades, né? Porque quem tinha algo a mais vendia e entregava aos apóstolos. Os apóstolos eram aqueles 12 que andavam com Jesus, né? Que andaram com Jesus. Barnabé não fazia parte desses, mas ele foi assim um discípulo que ajudou até na conversão de São Paulo, né? Se a gente lê na primeira leitura, ele contribuiu muito, né? Muito para esta missão de Jesus, né?
Então, lá no começo era assim. E Barnabé, ele foi um dos que fez isso, antes dele ser discípulo, né? Dele ser apóstolo de Jesus. Ele vendeu tudo o que tinha e deu para os apóstolos dividirem com a comunidade, né? E assim ninguém passava necessidade. É só a gente ler o começo, a gente tem preguiça, né, de ler o começo dos Atos dos Apóstolos, e a gente vê como foi a igreja lá no começo, né? Era uma unidade perfeita. O que um pensava, o outro pensava e tudo em fazia, entrava em acordo, né? E não queria nada demais, né? Além do permitido, além do que o outro tinha, né? Ninguém ficava com nada a mais. E todos eram ricos, né? Tinham de tudo, não passavam necessidades, né? É isso. A maior riqueza é a pessoa não passar assim as necessidades, entrar todos em acordo um com o outro e viver como aquele casamento perfeito, né? Que, como diz no livro do Gênesis e outras passagens, que Jesus diz que um deixa a sua casa, né? O homem deixa a casa da sua família, a mulher deixa a casa da família e vai se unir aquele casal e os dois serão uma só carne. Isso quando o casamento é atraído por amor, né? Os dois têm o mesmo pensamento e não irão desistir por pouca coisa, né? Como a pessoa promete quando vai casar, que serão fiéis um ao outro, né? Na alegria, na tristeza, na dor, na riqueza, em qualquer situação, os dois irão ser unidos, né? Eu tenho dificuldade para falar o português correto, né? Mas vocês estão entendendo. Assim, o Barnabé, ele foi desses, antes dele ser apóstolo de Jesus, né? Ele fez isso, ele vendeu tudo o que tinha. E assim ele era amado por as pessoas, né? Ele era querido das pessoas, é por isso que ele foi chamado a ser discípulo, a ser apóstolo, né? E ajudou na conversão de São Paulo, na estrada de Damasco, né? São Paulo, que era um perseguidor da igreja. São Paulo era um dos mais cruel, que perseguia mesmo, né? Prendia, açoitava, até ele contribuiu com a morte de Santo Estevão, São Paulo, né? Mas ele recebeu o chamado de Jesus Cristo e se converteu e tornou quem ele foi, né? Escreveu quase a metade da Bíblia, foi São Paulo que escreveu, né? Pois hoje o Evangelho ele fala do envio dos apóstolos, né? Que Jesus enviou eles, os apóstolos, né? E pediu que eles fossem. Assim, ele anunciou, porque ele disse: o reino dos céus está próximo. Ou seja, Jesus, ele está próximo, está aqui no meio de nós, o reino de Deus, né? Ele deu aqueles ensinamentos, né, em povoados e cidades, pregando, curando, fazendo milagre, ressuscitando pessoas, né? E o reino de Deus é isso aí, fazer a vontade de Deus é isso aí. O reino de Deus, ele começa aqui na terra. Ele começa aqui, né? É aqui que a gente ganha ele, não é depois que morre não, né? Pois é, ele enviou os 12 para ajudar ele nesta missão, né? Depois ele foi chamado mais, né? Fala em 72 depois, dizem que Barnabé fazia parte desses 72, né? Que ele chamou depois. Então hoje ele está chamando nós para ajudar, né, para fazer parte desse discipulado, né? Ele chama nós todos os dias, né? Ele que não está aqui presente fisicamente, mas está através do Espírito Santo. É o Espírito, o defensor dos cristãos, né? O advogado, vamos dizer assim. É ele que nos faz dar força, que nos dá essa força, né? Essa coragem, né? Essa sabedoria, essa disposição de levar isso em frente.
porque por conta nossa nós não teríamos força assim de levar essa missão em frente, né? E com essa igreja em frente até a vinda de Jesus ou até a nossa morte, né? É o Espírito Santo que faz isso. É preciso ter um chamado de Deus e receber o Espírito Santo para levar a missão em frente sem desistir, né? Pois ele enviou os 12, né? E diz: ide as cidades e povoados, né? Como é que diz aqui? Quem for digno de receber vocês sobre aquela casa ou aquele lugar. E se as pessoas não quiserem receber, ao sair dali, sacudam a poeira dos pés, né? É assim que diz noutra passagem. Ou seja, não carece ficar falando mal, né? De ninguém, porque não recebeu, porque não quer saber da palavra de Deus. Não precisa a gente sair falando mal, deixa para lá. Então isso é sacudir a poeira dos pés e deixar tudo para lá. Então, do jeito que Jesus fez, saiu curando, fazendo os milagres, ele deu esse poder aos discípulos, aos apóstolos, né? E ele dá a qualquer um de nós, né? A gente pode curar as pessoas, isso acontece no dia a dia, né? É porque a gente não faz assim, levantar uma pessoa assim da sepultura, a gente não faz uma coisa assim que chama a atenção das pessoas, assim, de uma hora para a outra. Mas a gente vai curando, vai fazendo o milagre, né, acontecer. É só a gente ver com as pessoas doentes, né, que elas vão, com a ajuda nossa, né, das pessoas que interessam em ajudar as pessoas, elas vão se curando no decorrer do tempo, né? A gente vê isso acontecer. Então é isso, curar, fazer os milagres, né, que Jesus ensinou. Ele viveu a vida dele dando esse exemplo, né, para nós praticarmos também. Ou seja, fazer o bem sem olhar a quem, né? No decorrer dessa semana e da semana que entra, durante todo o festejo aqui do Sagrado Coração de Jesus, nós iremos ouvir o Sermão da Montanha, né? Se você quiser saber o que é que Jesus exige que um seguidor, que um discípulo dele faça para ser seguidor dele, discípulo dele, é só você observar o Sermão da Montanha, que todos os dias a gente vai ler um pouquinho, né? Desde ontem. Hoje saiu aqui um pouco porque hoje é o dia de Barnabé, né? Então aqui está falando do envio dos apóstolos, que Barnabé era um desses, né? Desses que foi enviado. É por isso que saiu do Sermão da Montanha, que a gente vai falar todos os dias um pouquinho. Então, quem quiser seguir o mestre, que ele trouxe o novo mandamento, né, que é o amor, que resume tudo no amor. Então, nós devemos observar, principalmente, do capítulo 5 ao 7 de São Mateus, né? Tem coisas duras, né? Coisas para a gente que não é fácil para a gente cumprir, né? Mas é possível, porque já que Jesus disse que era possível, então nós podemos praticar esses ensinamentos dele, né? Então o Sermão da Montanha que começa com as bem-aventuranças, né? Ali Jesus ele fala lá no começo que quem quiser seguir a ele vai ser odiado por o mundo, né? Vai ser odiado, vai ser perseguido, vai ser até martirizado. Muitos vai ser até mortos, né? Entregues por gente de dentro de casa, da família, né? Porque pessoas não suportam, pessoas que não querem seguir Jesus, e tem um aqui que quer seguir dentro daquela casa, se torna uma coisa desagradável, né? Se torna briga, né? Porque um quer uma coisa, o outro quer outra coisa, aí não dá certo. Não dá certo como casamento que dá certo, né? Então, ele falou isso, que quem quiser seguir a ele vai encontrar
também essas adversidades, essas perseguições. É só você observar quem quer endireitar o mundo, quem quer viver conforme a vontade de Deus, né? Cumprindo com os mandamentos, né? O mundo vai mangar, não vão nem querer ver você por perto. Então é assim, e principalmente se você for dizer que é assim, 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 para certas pessoas, né? Elas vão contrariar você, né? E pode dar em coisas assim pior, como Jesus disse, que se fizeram isso com ele e com os apóstolos, né? Posteriormente depois fizeram com os apóstolos, né? Então pode fazer com nós também, né? Então ser discípulo de Jesus é isso, né? Tem que ser desapegado de bens materiais. Se uma pessoa é apegada a bens materiais, a gente da família, aos amigos, às coisas do mundo aqui, né? Tem uma reza na igreja, tem uma reunião na igreja para a gente ir, uma novena para a gente ir, né? Uma coisa que é de interesse da igreja. A pessoa diz, eu não vou não porque eu estou com meus amigos aqui, eu estou deitado aqui, eu estou com o meu celular, tem um evento acolá, seja ele qual for, a pessoa não vai assim porque tem aquilo ali, né, que ela mais gosta. Então não presta para ser discípulo de Jesus, né? Então a gente tem que ser desapegados das coisas do mundo. Não é que ele está mandando a gente deixar as coisas, abandonar as coisas, mas é ele em primeiro lugar, né? Então o discípulo de Jesus é assim, não leveis nada, nem sacola, né? Não é assim o que diz aqui? Não leveis ouro, nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, né? Nem sacola para o caminho, nem duas túnicas, nem sandália, nem bastão, porque o operário ele tem direito ao seu sustento. É só você nós observarmos a vida do padre, né? De um padre. Ele não tem nada, como o bispo falou aqui no dia que ele veio, ele só tem um cartão que dá direito à funerária, dá o caixão ele no dia que ele morrer, né? Assim é o Papa, assim é os padres, né? Eles não têm nada, tudo é da igreja. Quando um padre sai para outra cidade, ele vai sem nada, né? Ele vai pegar o que está lá na outra igreja, que é da igreja lá. Não tem nada do padre, né? Ele deixa de ter família, né? Ele deixa a cidade dele, os amigos dele, e vai para um lugar, aí um lugar que a gente não sabe nem se a gente aguentava um mês, no lugar que eles ficam por aí, né? E eles vão, porque eles deixaram tudo por Jesus, né? Como quando Jesus chamou os apóstolos, eles deixaram tudo para trás, né? Até o pai, as barcas, né? Ali, que era o sustento deles, né? A profissão deles era a pesca, né? E eles deixavam tudo e seguiam Jesus, né? Ele chamou São Mateus, né? Que era um cobrador de imposto, era muito rico, né? E ele seguiu Jesus. Assim deve ser cada um e cada uma que queira ser discípulo de Jesus, né? Tem que ser desapegado dos bens materiais, né? Das coisas deste mundo. Em primeiro lugar, as coisas de Deus, as coisas da igreja. Então não dá certo, se a gente for apegado às coisas do mundo, não dá certo ser discípulo de Jesus. Porque no dia que tem um evento aqui, por exemplo, no dia que tiver um amigo em nossas casas, se a gente querer bem a mãe da gente, o pai da gente, uma criança da gente, né? Não vai dar certo a gente vir para a missa, né? Por isso os padres não casam, porque isso atrapalha, né? Às vezes atrapalha, a família atrapalha. Então ele tem que ser livre, né? É por isso. Tem que ser desapegado. Não que Jesus está mandando abandonar, a gente deixar de ter as coisas, né? Mas ele em primeiro lugar, as outras coisas em segundo lugar, né? Eu posso ter o que eu quiser ter, qualquer coisa, né? Mas se eu perder aquela coisa, por exemplo, eu posso ter qualquer coisa assim de bem material e perder aquela coisa de uma hora para outra. Eu tenho que ser a mesma pessoa, assim com Jesus, né? Eu não posso ficar triste, ficar falando
dele, de ninguém, porque eu perdi aquela coisa. Porque a gente perde hoje, mas amanhã pode ganhar de novo, né? Mas nunca ter também aquela coisa em primeiro lugar. Nunca amar os bens materiais, as pessoas, qualquer coisa que seja, mais do que Jesus. O primeiro é Ele, as coisas que Ele ensinou, né? Ele não está mais aqui, mas o Espírito Santo está. E o Espírito Santo é quem mostra, né? Você é feliz sem você ter assim, os bens materiais. Você é feliz. Muitas das vezes, mais do que quem tem. Porque muitas das vezes, riqueza traz assim, é preocupação. Que a gente vê muito isso, né? E pessoas que não têm nada, a gente vê. Às vezes é mais feliz, né? Estou repetindo. Vou repetir. Jesus não é contra a gente ter as coisas, os bens materiais, né? Mas Ele em primeiro lugar é Jesus. Então, Ele está próximo, está no meio de nós, né? É através do Espírito Santo, é através das pessoas necessitadas, né, que precisam de ajuda. Como ele andou fazendo isso bem, pregando, curando, fazendo milagres. Então, ele era ele dando o exemplo, né? Perdoando as pessoas, né? Os inimigos, né? Ao invés de vingar, ele ensinava assim, a perdoar, a amar, a fazer por onde a pessoa mudasse de vida, né? Se convertesse. Ter amor por a pessoa, igualmente a gente tem com os nossos amigos, né? As pessoas de casas, da família, e assim seja, né? Daí por diante. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Espero que tenha compreendido o que eu falei, né? Já que a gente não lembra de tudo na hora, mas